Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christopher com mais um tutorial da disciplina de Tratamento de Imagem da UTF-PR para o curso de Tecnologia em Design Gráfico. Esse é o 13º exercício e aqui a gente vai continuar trabalhando com aquela prática de mockups digitais. Dessa vez nós vamos trabalhar com um livro, que é um objeto com uma superfície um pouco mais simples, mas ainda assim, o mockup que a gente vai elaborar aqui, ele tem várias etapas até chegar ao resultado final. Então vai ser um exercício longo também, e que a gente tem que executar em todas as etapas com bastante cuidado, para que obtenha, lá no resultado final, uma imagem que seja adequada para o resultado que a gente quer, que tenha então um aspecto estético, plausível e que pareça adequado, pareça que a arte está aplicada ao mockup mesmo. Então, vamos dar uma olhada nos arquivos que a gente tem de referência e daí vamos começar a trabalhar. Então, primeiro, eu passei para vocês essa lista de arquivos aqui, tem vários arquivos de referência. Então, nós temos lá, começando pelos componentes, são alguns elementos decorativos aqui. Passei para vocês em dois formatos, em AI e PDF. Então, em ambos os formatos, esses elementos estão aqui como objetos vetoriais. Então a gente pode ampliar e reduzir sem perder a qualidade, sem ter aquele problema de pixelar e precisar fazer interpolações com os pixels, porque aqui nós temos, na verdade, curvas vetoriais. Com o formato AI e com o formato PDF, a gente consegue trabalhar não apenas no Photoshop, mas também no Illustrator. Então essa primeira parte do exercício, ela fica a critério de vocês desenvolver, seja no Photoshop ou no Illustrator, o programa com o qual vocês se sentirem mais à vontade. Além desses componentes, nós também temos um grid para a montagem da arte que nós vamos aplicar ao mockup. Então, novamente, formatos AI, que é do Illustrator, e PDF. Temos essa imagem aqui de tipos móveis, que eu chamei de letras, o livro branco para a montagem do mockup e o resultado final pretendido, que é a montagem de uma arte com fundo vermelho, aquela textura dos tipos móveis, então uma composição com aqueles elementos dos componentes para criar esse elemento florão aqui, que vai ser repetido, criando uma padronagem na capa. E aqui o título da obra com o nome da autora e um elemento aqui, segunda edição, apenas para compor. Temos também as instruções com aquelas especificações básicas. Então esse exercício tem que ser executado em formato PSD, vai ser o formato final, nas dimensões de 1200 por 1200 pixels e em modo de cor RGB. Então vamos lá para o Photoshop para a gente conseguir começar a trabalhar. Aqui no Photoshop eu já deixei abertas essas duas imagens dos tipos móveis e do livro branco para a gente fazer a composição final. Mas para a gente começar esse exercício, vamos criar um novo arquivo aqui no Photoshop. Então, File, New, arquivo novo, ou ainda Ctrl N. E aqui eu vou definir em milímetros um tamanho de 50 por 50, em resolução 300. Modo de cor, vamos deixar como RGB, já que é o nosso modo de cor final mesmo. Dá um OK. E aqui, nesse arquivo, eu vou trazer aqueles componentes para montar aquele elemento decorativo. Então, vou pegar aqui esse arquivo aí e vou arrastar para o Photoshop. E aqui eu vou definir como OK. Vou apertar esse botão aqui ou então dar um Enter no meu teclado para que ele fixe esse elemento. E o detalhe que nós temos agora, vocês podem reparar na miniatura da camada aqui no painel à direita, é que ele veio como um objeto inteligente, ou seja, ele é um objeto vetorial dentro do Photoshop. Eu posso ampliar, reduzir, fazer o que eu precisar com ele aqui, sem ter medo de perder a definição.
Então, sem ter medo de ficar pixelado, né, perder a qualidade das imagens. Bom, aqui eu tenho lá como componentes, e eu vou começar renomeando, vou colocar como componentes originais, porque eu vou fazer uma série de edições nesses elementos aqui. Então, como eu tinha comentado com vocês, essa etapa do exercício pode ser feita também no Illustrator, então fiquem à vontade. Eu vou fazer direto no Photoshop, porque como a gente está trabalhando direto com o programa aqui, e a nossa ideia é fazer tratamento de imagem, então eu vou fazer aqui para não envolver um outro programa, outros processos, mas não tem problema nenhum. Então daria para fazer lá no Illustrator, fazer toda a montagem e trazer para o Photoshop como um objeto inteligente todo aquele elemento decorativo lá. Então eu vou fazer uma cópia aqui desses componentes originais. Que aqui eu vou pegar só o que me interessa. Aqui eu vou pegar aquele elemento do centro, que é esse florão aqui. Então vamos dar uma olhada lá. Então eu tenho que criar essa composição aqui, certo? Que é a mesma que essa, a única diferença é que elas estão giradas a 90 graus. Então, eu tenho que começar com esse elemento no centro, essas curvinhas aqui, depois esses elementos laterais e por fim as setas. Então tem esse primeiro elemento aqui ao centro. O que eu vou fazer para isolá-lo? Eu vou fazer uma seleção. Então vou pegar, por exemplo, seleção retangular aqui. E aí crio uma máscara. Pronto, agora tem só esse elemento que eu quero. O que é interessante para a gente criar uma composição bem alinhada nesse exercício é utilizar as linhas guia. As linhas guia no Photoshop eu vou puxar da mesma forma como eu faço no InDesign, no Illustrator, enfim, nos outros programas da Adobe. Eu vou clicar na régua e arrastar aqui para onde eu quiser dentro da minha tela de pintura do Photoshop. Bom, para criar essas linhas guia, como eu acabei de falar, tem que ter as réguas. Se eu não tiver as réguas ativadas no Photoshop, eu tenho que vir aqui em View e Show Rulers. Então, aqui. Então, Ctrl R, Command R no Mac, e eu ativo as réguas, certo? Então, eu vou dar um zoom aqui na região que mais me interessa e puxar uma linha guia aqui para o centro, na vertical, e uma guia aqui no centro, na horizontal. Deixo a linha bem certinho aqui o meu elemento. E agora podemos continuar o processo então. Fazer uma outra cópia desses componentes originais aqui. Trazer para cima. O que eu quero? Agora eu vou puxar este elemento aqui. Então, mesmo processo. Fazer uma seleção ao redor dele e uma máscara. Aqui vou dar um nome adequado, vou chamar de espiral. Só que é interessante que eu defina a posição também. Então eu vou colocar, essa espiral vai vir nessa região aqui, inferior à direita, então eu vou colocar um nome que já me permita identificar. Vou colocar lá espiral infidir, que aí eu sei que é inferior direita a posição desse elemento. Então mais ou menos aqui está uma posição adequada. Qual que é uma posição interessante aqui? Entre essas duas pétalas, por assim dizer, desse floreio central, coloco aqui essa haste que começa a espiral. Certo? Então eu vou fazer outra espiral agora, espelhada em relação a ela. Então duplico a camada. Agora eu vou utilizar a transformação livre, então Ctrl T no teclado. Vou clicar com o botão direito para dar um flip horizontal, ou seja, espelhar na horizontal. Certo? Agora trago aqui para a posição
certa em relação ao outro, para ficarem bem centralizados os dois. Acho que mais ou menos aqui está uma posição correta. Vou adequar o nome aqui, então é inferior esquerda. Então eu deixo lá espiral inferior esquerda, inferior direita, que assim eu consigo localizar as camadas com bastante facilidade na estrutura do meu arquivo. Aqui nós já temos alguns layers e vamos ter ainda mais. Então agora, para facilitar o processo, eu vou copiar de uma vez só essas duas espirais aqui. Então seleciono ambos os elementos nas camadas no painel à direita. E agora, duplico. Então, atalho Ctrl J, ou clico com o direito, duplicar camadas. Vou puxar um pouquinho mais para cima aqui. E agora eu vou fazer um espelhamento na vertical. Então, de novo, transformação livre, Ctrl T, clico com o botão direito e dou um Flip Vertical. Trago esses elementos para a posição deles aqui, fixo a transformação. Se eu quiser corrigir a posição também posso. Aqui eu estou usando a seta do teclado para fazer isso. E agora eu vou dar nomes que sejam adequados para essas camadas. Então aqui eu tenho, qual que é esse? Superior esquerda. Então eu vou colocar aqui um nome claro para essa camada. No meu caso deixei SupESC. Aqui vou colocar SupDir para eu saber que é superior direita. Então eu já consigo me encontrar com determinada facilidade nessa estrutura do arquivo pelos nomes das camadas. Ótimo! Então agora eu preciso colocar aqueles elementos nas laterais. Então, de novo, vou pegar aqui componentes originais, duplico a camada, vou trazer para cima. E aí o elemento que eu quero agora é este aqui. Então, repito o processo. Pego, faço uma seleção ao redor desse elemento, crio uma máscara, e agora eu puxo ele para a posição adequada dentro do layout. Vou dar um pouco mais de zoom aqui para que eu consiga visualizar certinho o detalhe desse elemento em relação à linha guia. Ok. Dou um nome para esse elemento, né? Então eu vou colocar lá lateral, porque é o floreio lateral da direita. E novamente, vou duplicar essa camada, puxar para cá, espelhar na horizontal, para conseguir compor o elemento análogo dele aqui na esquerda. Uma outra forma que a gente tem de duplicar elementos no Photoshop é vir aqui, clicar com a ferramenta de movimentar objetos. Só que antes de clicar, eu vou apertar o Alt. Então, aperto o Alt, clico e arrasto. Então aqui eu tenho uma cópia dessa camada aqui, lateral dir, na posição onde eu soltei esse elemento na minha tela de pintura. Vou espelhar agora, então, transformação livre, Ctrl T, clico com o botão direito, Flip Horizontal, ele ficou para fora da tela, é só clicar e arrastar para cá. Eu estou apertando Shift para que ele mantenha o deslocamento num ângulo padronizado pelo Photoshop. No caso aqui é um ângulo de 0 grau, então não vai fazer nenhum deslocamento vertical aqui, apenas horizontal. Enter para fixar a posição desse elemento. E aqui eu só corrijo com as setas do teclado a posição que eu julgar que esteja adequada em relação a esse elemento da direita. Então eu vejo mais ou menos esse espaço aqui, se estiver igual entre os dois. Então, ok. Dou um nome para esse elemento, então lateral esquerda em vez de direita.
E aqui já temos o nosso elemento decorativo quase pronto. Nosso ornamento está quase finalizado. Falta apenas colocar aquelas setas em cima e embaixo. Então, novamente, venho para cá, duplico a camada, jogo lá para cima, habilito a visualização e aqui eu vou pegar este elemento que eu tenho aqui, certo? Então eu vou fazer uma seleção ao redor dele. Toma cuidado para não pegar nada de qualquer outro elemento lá. E agora eu vou fazer a máscara. Bom, esse elemento tem que vir aqui embaixo. E vou dar um nome adequado. No caso, eu coloquei seta inferior. Vou dar um zoom ali naquela região só para verificar se ela está bem alinhada, bem centralizada com os demais elementos. Parece que está ok. E agora, então, vou duplicar esse elemento lá para cima. Então, Alt, clico e arrasto. Agora, transformação livre, Ctrl T, clico com o botão direito, Flip Vertical, e trago aqui na posição. Fixo a transformação, e aí vou com o teclado tentando achar uma posição igual entre o de cima e o de baixo. Então, digamos que aqui está ok. Vou adequar o nome da camada. Então, seta superior. E agora temos aqui o nosso ornamento finalizado. Então percebam como nós temos várias camadas e eu consigo identificar o teor de cada uma facilmente pelos nomes. Então se eu quiser, por exemplo, pegar essa espiral inferior esquerda, eu procuro o nome aqui e consigo encontrá-la facilmente. Com isso já pronto, o que eu vou fazer agora é converter essa composição em um objeto inteligente. Então, eu não vou pegar o background porque eu não preciso dele, mas vou pegar desde os componentes originais até a seta superior. Seleciono todas essas camadas, então clico lá na primeira que eu quero pegar, aperto Shift e clico na última que eu quero pegar, que em I ele pega todas as camadas entre elas, clico com o botão direito no nome e venho aqui em Convert to Smart Object, ou converter em objeto inteligente. Vou dar um nome para esse objeto inteligente, então eu vou chamar lá de ornamento. E agora, essa primeira etapa, essa primeira preparação do exercício já está concluída. Vou voltar lá para os meus arquivos e vou arrastar para o Photoshop esse grid aqui. Então, clico, trago aqui para o Photoshop. Nas opções de importação aqui, o que eu vou ter? Eu vou colocar lá como Crop To, eu vou colocar Crop Box, para que ele pegue todo o tamanho do meu arquivo. Vai dar aqui, ó, 200 por 300 milímetros, tá? Aqui no modo de cor eu vou trazer como RGB, 300 pixels por polegada, então dou um OK. Ele me traz essa estrutura do grid, a partir da qual a gente vai montar, então, a nossa composição da capa. Só para o grid aqui ficar mais claro, eu vou dar um nome e vou diminuir um pouco a opacidade dele para algo em torno de uns 50%, para que eu consiga ver os ornamentos com facilidade. Então, para que eu não perca a visualização daqueles elementos em meio às linhas do grid. Vamos dar uma olhada no resultado. Então eu tenho que começar aqui em cima com esse ornamento na posição normal, que vai ser essa linha aqui, certo? Então vamos voltar lá para o ornamento e duplicar essa camada para o grid. Vou clicar com o botão direito aqui no nome, duplicar camada, ou Duplicate Layer,
Escolho o arquivo de destino, vai ser esse grid. O nome está como ornamento, ok. Então, beleza. Tenho lá. Ele já vem no tamanho correto para a gente fazer a composição. Então, trago aqui. Deixa eu verificar a posição dele. É isso mesmo. Então eu vou aumentar o zoom aqui só para conseguir verificar o alinhamento desse ornamento com o grid. Então tem que ser mais ou menos aqui e aqui. Eu estou me guiando pela interseção das linhas e não pelos espaços. Isso é importante. Certo? Então agora eu vou fazer essas composições sempre pulando uma linha vertical. Então aqui eu não vou ter, aqui eu vou ter, aqui eu não vou ter, aqui eu vou ter. Sempre alinhando o centro do ornamento. Certo? Para facilitar a minha vida, como eu vou ter muitas camadas aqui na estrutura do meu arquivo Photoshop, eu vou já criar um grupo. Vou chamar aqui de linha 1. Então aqui vou trazer o ornamento para dentro dessa linha 1. E agora vou renomeá-lo para alguma coisa como ornamento 1, para eu saber que é essa primeira coluna. Então vou aumentar o zoom aqui e vou duplicar essa camada. Então vou apertar o Alt, clicar e arrastar para a posição que eu quero. Corrigir usando o teclado. Vou colocar aqui como ornamento 2. E a mesma coisa para gerar o próximo. Então trago aqui, Alt, clico e arrasto. Estou utilizando também o Shift para não permitir nenhum deslocamento vertical indesejado. E aqui eu vou chamar de ornamento 3. Pronto. Então temos esses 3 ornamentos da primeira linha já montados, que vão ser esses aqui. O do meio, ele vai sumir, mas vamos deixar ele aí por enquanto, depois a gente se preocupa com ele. Então voltamos para cá. E o que temos agora? Então aqui, para facilitar a minha vida, eu vou duplicar essa camada inteira. Eu clico aqui na camada e dou um Ctrl J, que ele já faz uma cópia do grupo por completo. Vou dar um nome aqui adequado, no caso linha 2. E com o grupo selecionado, eu vou clicar e arrastar para a posição que eu quero dentro da composição no grid. Aqui eu vou corrigir a posição com as teclas do teclado, com as setas. E ok, estando na posição correta, eu deixo e vou agora verificar esses elementos, porque eu tenho eles aqui, o ornamento 1 e o ornamento 2, mas o ornamento 3 não vai ser necessário, eu posso excluí-lo. Então eu vou pegar esse ornamento 3 e jogar fora. Outro detalhe importante é que os ornamentos dessa linha eles têm que ser girados em 90 graus em relação aos ornamentos da linha de cima. Então eu vou pegar e já fazer essa transformação. Clico aqui no ornamento 1, abro a transformação livre, e aqui eu posso definir um ângulo qualquer. Vou deixar 90 graus, que é o giro que eu quero, e daí fixo essa transformação. A mesma coisa eu vou fazer para esse ornamento, que é o ornamento 2. Então venho aqui, transformação livre, Ctrl T, e dou um giro de 90 graus. Ok, e fixo a transformação. Certo? Agora, para agilizar a nossa vida, facilitar um pouco o processo, eu vou selecionar esses dois grupos, vou duplicá-los de uma vez só e trazer para a posição correta. Então eu posso duplicar direto aqui e clicar e arrastar.
corrijo a posição, dou nomes adequados para esses grupos. Ou então, eu pego, seleciono esses grupos, aperto o Alt no meu teclado, clico e arrasto. Vai fazer a mesma coisa, vai fazer cópias das camadas, mas a vantagem que eu tenho é que ele já traz na posição que eu especifiquei com o meu mouse. Então aqui, certo. Por fim, eu vou pegar só essa camada 5 aqui, linha 5. Lembrando que eu tenho que dar nomes para esses grupos para eu conseguir me achar. Vou pegar só essa linha 5, que é essa aqui, ó, e duplicar para baixo. Então, Alt, clico e arrasto para conseguir finalizar essa minha padronagem. Aqui no zoom eu corrijo a posição. E aqui eu dou um nome correto para esse grupo. Então temos lá linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e por fim linha 7. Todas essas camadas têm lá ornamento 1, 2, 3, ornamento 1 e 2 e assim por diante. Então fica bem fácil eu localizar qualquer um desses ornamentos dentro da estrutura que eu tenho. E como eu tenho muitos ornamentos, eu tenho em torno de uns 33 aqui, então eu preciso ter uma estrutura que seja clara. Porque 33 camadas aqui no painel lateral é muita coisa para eu ficar procurando na mão, ainda mais se eu tiver nomes que não me ajudem nessa estrutura. Então, qual que é a lógica dessa padronagem aqui? A lógica que nós temos é que esses elementos das setas e esses outros elementos aqui, eles ficam sempre convergindo ao redor das linhas do grid, a interseção dessas linhas, que não possuem ornamentos. Então vocês percebem como cria uma composição que tem essa lógica bem forte de apontar para essas regiões aqui. Bom, essa nossa padronagem ainda não está pronta. Vamos dar uma olhada lá, ver o que ainda falta. Então nós precisamos colocar esses elementos laterais aqui e aqui em cima e embaixo. Vamos começar por esses elementos superiores e depois a gente se preocupa com os demais. Para fazer esses elementos, eu vou abrir esse objeto inteligente. Então, duplo clique ali na miniatura dele. Vou dar um OK. E aqui vamos ver os elementos que nos interessam. Eu preciso dessas espirais inferiores aqui, ou superiores no caso, tanto faz. Eu posso gerar esse ou esse. E esse elemento aqui de baixo. Então as espirais aqui e o resto eu jogo fora. Na verdade isso daqui já está girado a 90 graus, né? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com esses elementos aqui da esquerda, apenas por convenção. Vocês podem trabalhar com esses da direita, tanto faz. Então o que eu quero? Eu quero tirar as setas da composição. Eu quero pegar as laterais, eu quero tirar esse da esquerda. Perdão, da direita. E agora eu quero tirar as duas espirais da direita. Então eu tenho espiral direita e espiral direita. Fico só com esses elementos. Ah, mas tem uma parte aqui que eu não vou usar, que eu preciso corrigir. Certo? Não vou pegar esse floreio central inteiro. Então aqui eu vou editar diretamente na máscara. Vou aumentar o zoom, pegar esse floreio central e aqui, com o pincel, com alguma ferramenta de seleção, eu vou editar para tirar isso diretamente na máscara. Corrigir aqui as propriedades do meu pincel. Como eu quero tirar a visualização desses elementos aqui, ele tem que estar na cor preta dentro da minha máscara. Então venho aqui e pinto, definir uma opacidade adequada.
pinto essas regiões então, de modo que a máscara oculte esses elementos. Certo? Então é essa composição que a gente precisa. Todos os elementos que estiverem desabilitados na visualização aqui, eu já vou jogar fora, porque eu não preciso deles para essa composição. Certo? Então eu tenho só essas 4 camadas aqui. Vou girá-las, então seleciono todas elas, Ctrl T, transformação livre, e aqui vou fazer o giro. Certo? Fixo essa transformação. Se eu quiser, eu posso até fazer, em vez de 90 graus, deixar 270 aqui, perdão, 180. Deixa eu corrigir aqui a inclinação na mão, já que a matemática está falhando para mim aqui. Hoje estou um pouco devagar. Beleza. Então aqui menos 90 graus, que por acaso é a mesma coisa que 270, não sei porque que não funcionou, mas beleza. Então temos aí o nosso elemento decorativo para as regiões superiores lá. Um detalhe, eu não posso salvar esse objeto inteligente, porque se eu fizer isso, ele vai atualizar todos os objetos inteligentes aqui nessa composição, certo? Não posso salvar direto. Mas o que eu posso fazer? Eu posso transformar esses elementos aqui num novo objeto inteligente. Então aqui, vamos colocar superior. E agora levar esse objeto inteligente de novo para o arquivo do grid. Então vou clicar com o botão direito, duplicar camada, e venho aqui no arquivo do grid, dou um OK. Agora eu vou fechar esse objeto inteligente aqui sem salvar, certo? Não salvo, porque se eu salvar ele vai atualizar todos esses objetos inteligentes e não é isso que nós queremos. Então tenho lá o superior, eu vou trazer aqui para fora desse grupo da linha 1 e vou posicioná-lo na região que ele deve ocupar do layout. Vou aumentar o zoom para ter uma noção mais precisa da posição dele e poder colocá-lo no local adequado. Então aqui está certo. Percebam como todos esses elementos apontam para essa região aqui da interseção das linhas do grid. Aqui eu vou deixar como superior 1, para eu conseguir me achar. E vou duplicar esse elemento para cá. Então, Alt, clico e arrasto. Fixo a transformação. Na verdade, nem preciso fixar, ela já está fixada. Corrijo aqui a posição dela. E agora, dou um nome adequado para essa camada aqui. No caso, vou deixar como superior 2. Certo? Vou agrupar esses dois elementos também. E vou colocar aqui como margem topo, alguma coisa desse tipo. Tem lá o elemento superior 1, superior 2. Preciso colocar esses elementos também lá embaixo. Então vou pegar esse grupo aqui e arrastar lá para baixo. Então Alt, clico e arrasto. Aqui eu vou fazer uma transformação livre, então Ctrl T. E aqui vou dar um flip vertical, certo? Fixo essa transformação, dou um zoom nessa região aqui e vou posicionar de acordo com a referência do grid. Então o ponto de referência é esse círculo aqui
desse ornamento, desse floreio. E aqui vou dar um nome para essa margem. Então, margem inferior. Certo? Então tem essas duas margens já prontas. Agora faltam as duas margens laterais, e aqui tem uma questão. Vamos dar uma olhada no resultado pretendido. Aqui eu utilizei esse mesmo floreio lateral para criar essas margens. Qual que é o resultado? Aqui nós não temos essa composição das setas apontando para aquele centro específico. Então, se eu quiser deixar uma composição mais coerente com o conceito, em vez de trabalhar com esse elemento lateral, eu vou trabalhar com as setas. E aqui eu vou pegar, então, linha 1, linha 2, o primeiro elemento, ornamento 1, e vou duplicá-lo, trazer aqui para fora do grupo. E agora eu vou arrumar a posição dele. Certo? Fixei aqui, a posição está adequada. O que eu vou fazer aqui? Perdão, não, a posição não está adequada, porque aqui eu não tenho aquela mesma referência, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou jogar fora, vou duplicar os dois elementos da linha, os dois ornamentos, certo? Vou jogar para fora lá. E agora eu vou puxar de modo que esse ornamento 2 fique alinhado com o outro. E jogo ele fora. Pronto, que aqui eu tenho a posição correta desse elemento, o ornamento 1. Agora, eu vou fazer uma máscara para que só essa região aqui fique aparente. Então, pego, no caso, seleção retangular mesmo, seleciono a área que eu quero e faço a máscara. Aqui, para não ficar apenas esse detalhe, eu vou pintar também, para não ficar como um ruído na composição, e pronto. Tenho lá, então, esses elementos já especificados aqui, certo? Agora é apenas duplicar. Então, eu vou deixar aqui lateral 1, e aqui, em vez de trabalhar com as linhas, eu vou trabalhar com a coluna. Então, eu vou pegar, puxar aqui para baixo, duplicando. Então, Alt, clico e arrasto. Corrijo a posição, parece que já está adequado. Mesma coisa aqui. Então, Alt, clico e arrasto. A posição também já está correta. E aqui nós temos a lateral esquerda. Então, vamos deixar os nomes certinhos. Então, aqui, lateral 2. E aqui, lateral 3. Certo? Então, tem lá lateral 2, lateral 3 e o outro lateral 1. Vou já criar um grupo para esses elementos. Vou chamar aqui de lateral esquerda. Jogo esses elementos dentro do grupo. Aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou duplicar esse grupo e trazer os elementos para a direita. Lembrando que eu tenho que fazer um espelhamento aqui, então, transformação livre com o Ctrl T, clico com o botão direito e Flip Horizontal, ou virar horizontalmente. Dou um zoom para verificar a posição lá, se está certinha. E corrijo a posição aqui. Agora estamos com a nossa padronagem quase pronta. A única coisa que falta é aquela moldura ao redor da padronagem completa. Então percebam aqui que nós precisamos ter uma moldura. Eu vou vir aqui para o Photoshop de novo e vou criar um retângulo aqui. Então, barra de ferramentas na lateral à esquerda, ferramenta retângulo. E aqui, para cancelar, vou desenhar o retângulo
na região que eu quero. Eu vou trabalhar sem preenchimento e com uma linha preta também. Uma linha de 3 pontos aqui no meu caso já está adequado. E aqui eu vou verificar o tamanho e a posição do retângulo para que estejam de acordo com o que eu quero da minha arte. Certo? Vou corrigir a outra lateral lá também, o canto inferior direito. Para redimensionar o retângulo, aperto Ctrl T e venho aqui, então, adequando o tamanho dele. Ok, aqui está certo. Então tenho lá a composição já pronta. Aqui eu vou deixar como borda o nome, porque é efetivamente isso que faz. Vou trazer aqui embaixo junto com o grid, e agora eu posso tirar a visualização do grid, porque ele não vai ser mais necessário. Certo, pessoal? Então aqui nós já temos essa composição toda realizada. E agora nós podemos partir para as outras etapas. Para facilitar um pouco a vida aqui, eu vou selecionar todas essas camadas aqui e vou jogar dentro de um grupo. Esse grupo aqui eu vou definir como padronagem e jogo todas essas camadas lá dentro. Assim fica mais fácil de eu me organizar com os próximos processos. E quais são eles? Vejam que aqui a gente tem que ter essa composição de fundo na cor vermelha com a textura dos tipos móveis. Então eu vou precisar pegar aquela imagem dos tipos móveis que eu deixei aberta aqui e jogar para o outro arquivo. Então eu vou converter em objeto inteligente, dar um nome e vou jogar agora essa camada lá para o grid. Clico com o botão direito, duplicar camada, escolho o documento de destino, dou OK. Então aqui está. Trazer aqui para baixo. E agora eu tenho que aumentar o tamanho e fazer um giro. Então, transformação livre, Ctrl T, faço o giro de 90 graus aqui e adequo a posição. Olha só, por sorte já está nas dimensões corretas aqui. Então eu clico, arrasto lá, fixo a transformação e agora eu preciso fazer algumas correções nessa imagem. Porque se eu colocar um vermelho por cima, vai ficar muito pesada essa textura das letras. Então vamos fazer algumas correções nela aqui. Então vou pegar as camadas de ajuste, mais precisamente eu vou pegar de matiz e saturação. Aqui em matiz e saturação eu vou tirar totalmente a saturação da imagem, porque eu quero apenas a textura, não quero que traga informação de cor dessa imagem das letras. E aqui eu vou trazer lightness, ou iluminação, luminosidade, um pouco mais para a direita, porque eu quero que essa imagem fique apenas sutil no fundo, certo? Então aqui tenho mais ou menos essa relação. O que eu tenho que fazer agora é trazer o vermelho para essa composição. Bom, o vermelho a gente vai fazer com uma camada de cor sólida. E aqui eu vou escolher um vermelho mais escuro, tipo um bordozão. Ok. Para que essa camada de cor sólida não fique assim uma cor chapada, o que eu vou fazer aqui é simplesmente mudar o modo de mesclagem dessa camada. Então tá como normal, eu vou colocar para cor, ou color. Na verdade, perdão, aqui eu vou colocar para multiply, né? E aqui eu tenho uma noção mais exata do que está acontecendo. Se a sua composição ficou pesada como a minha, é só dar um duplo clique aqui e corrigir a cor. Então acho que eu tenho que vir mais para cá, eu preciso de uma cor um pouco mais clara, mas não tão saturada. Então aqui já parece
mais próximo do resultado que a gente tem que atingir. Vamos ver, ó, esse resultado. Poderia ser um pouquinho mais claro ainda, talvez por aqui. Isso. Então aqui já está o vermelho adequado para os nossos objetivos. Dou um OK. E o que eu tenho que fazer agora? Arrumar a cor desses elementos aqui da padronagem. Para arrumar a cor dos elementos da padronagem, eu vou trabalhar também com uma composição de cor sólida. Aqui eu vou definir vermelho. E aqui eu só vou trabalhar, né, ajustes. Beleza. Então aqui temos a estrutura do nosso arquivo já adequada. Bom, vamos criar uma nova camada de cor sólida aqui. Então, Solid Color. Tem que ser um amarelo, meio dourado, alguma coisa assim, a cor desses ornamentos. Então, eu vou definir a cor. E agora, para que ele aplique só aos ornamentos que nós temos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou converter essa camada de cor sólida numa Clipping Mask, ou seja, uma máscara de recorte. Clico com o botão direito e venho aqui Create Clipping Mask ou Criar Máscara de Corte. O efeito que eu atinjo é que ele aplica essa cor que eu especifiquei aqui aos elementos que eu tenho apenas na camada embaixo. Mas a camada embaixo, na verdade, é um grupo, então vai aplicar essa cor a todos os elementos do grupo. Bom, a minha cor aqui ficou muito clara, eu preciso dar uma escurecida nela. Não preciso de tanta saturação, mas eu preciso de uma cor um pouquinho mais escura. Certo? Talvez um pouco mais avermelhado aqui. Mais ou menos isso. Ok. Se eu achar que a minha textura está muito pesada, é só vir aqui nos ajustes e aumentar a luminosidade, para ela ficar um pouquinho mais sutil. Isso aqui já está bem melhor. Se eu achar que precisa modificar também o vermelho, é só alterar aqui. No caso, eu acho que eu preciso dar um pouquinho mais de luminosidade para esses ornamentos. Então aqui já está uma cor mais adequada. Vamos escurecer um pouquinho esse vermelho, para ficar uma composição mais forte. Ok. Então beleza, aqui a nossa arte da capa está quase finalizada. O que a gente precisa fazer agora é inserir esses elementos, o título, o nome da autora, edição. E a gente vai fazer isso aqui voltando para o grupo da padronagem. Aqui em cima desse grupo lá, que eu coloquei sem nome, né, mas eu tenho que adequar o nome dele. Então vamos colocar aqui lateral direita. Eu vou criar então agora um novo grupo que eu vou chamar de tipografia. Bom, esse grupo da tipografia vai ter título, nome da autora e edição. Para facilitar que eu posicione essas coisas, eu vou ativar o grid de novo. E agora eu vou excluir esses elementos aqui, pelo menos da visualização, para que eu possa posicionar os meus elementos tipográficos. Então vamos lá. Eu vou ter linha 1, ornamento 2. Então linha 1, ornamento 2. A linha 2 completa. E a linha 3, o ornamento 2 também. Então aqui eu gero essa forma que se assemelha ao formato de um diamante, mais ou menos, né? Bom, agora eu vou pegar aqui o grupo da tipografia e vou criar uma nova camada de texto. Novo elemento de texto aqui. A gente já trabalhou com elementos de texto no exercício anterior, então aqui vamos puxar uma caixa de texto e colocar o nome do livro aqui.
Então o nome do livro é Coração de Tinta. Certo? Agora vamos adequar o alinhamento dele, vamos deixar ele centralizado, vamos mudar o tipo. No meu caso aqui, para esse exercício, eu utilizei a fonte Minion Pro. Vocês podem utilizar outras fontes, caso desejem, só sugiro que não trabalhem com fontes assim muito de brincadeira, assim, por exemplo, vou trabalhar com Comic Sans e tal, né? Vamos tentar chegar num resultado esteticamente agradável, interessante, assim. A zoeira é legal, mas também tem limites. Então aqui, eu vou trabalhar, no meu caso, eu fiz essa composição em caixas, em versaletes. Se vocês utilizarem uma fonte que não tenha versaletes, pode ser uma composição de caixas altas também. Eu vou trabalhar com versaletes porque essa fonte tem esse recurso e porque fica bem mais interessante. Bom, aqui o tamanho, vamos tentar algo em torno de uns 20 pontos. Ainda está meio pequeno, então vamos aumentar para 30. Aqui já está melhor. Bom, aqui está em bold, eu vou colocar para medium, porque bold fica muito pesado. E aqui eu vou mexer no tracking, eu vou aumentar um pouco, lá uns 50 mais ou menos, 75, para a composição ficar um pouquinho mais interessante. Porque assim, lembrem das aulas de tipografia, composições de caixas altas ficam interessantes quando você aumenta o espaço entre as letras. Isso não vale para composições de caixas baixas, tá? Só para as caixas altas. E aqui eu vou posicionar de acordo com as linhas ali. Vamos dar uma olhada no original. Eu poderia aumentar um pouquinho ainda o tamanho desse tipo. Então vamos colocar uns 36. Ok, ótimo. E corrigir o alinhamento ali. Certo? Então temos lá o Coração de Tinta. Agora, nome da autora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou apertar o Alt, clicar e arrastar lá para cima. Aí, ferramenta de texto. E aqui eu vou digitar o nome da autora, que é Cornélia Funk. Vou tirar aqui então esse tracking positivo, vou tirar a composição de versaletes, deixar normal, e vou trabalhar com itálico. Então aqui eu vou deixar medium italic. 36 está muito grande para essa informação, então eu vou reduzir para uns 24, que já parece adequado aqui para a composição, certo? Fixo essas alterações e aqui corrijo a posição, Cornélia Funca. Beleza? Então, por fim, coloco segunda edição lá embaixo. Então, mesma coisa. Alt, clico e arrasto. Ferramenta de texto para editar. E aqui vou deixar como segunda edição. Aqui eu vou deixar sem itálico. E fixo essas alterações. Então, tenho lá a segunda edição. Também posso fazer aquela linha, se eu quiser. Então eu pego aqui junto com a ferramenta retângulo, a ferramenta linha, Line Tool. Vou pegar o espaço aqui de um módulo, para ficar fácil. E aqui eu edito. Então a espessura da linha, 3 pontos, está adequado. Sem preenchimento. E aqui, vou deixar o contorno. O que pode acontecer com vocês é esse resultado aqui. Parece que não fez muita diferença, né? Não alterou as propriedades da linha. Então, o que a gente pode fazer é dar um duplo clique nela. Aqui no nome da camada e aqui definir Stroke. Vamos deixar lá com 6 pixels mais ou menos, está adequado. E aí, dá um OK. Então aqui,
Só vou esconder o nosso grid de novo, que ele não tem que ficar aparente. Aqui nós temos a composição da capa concluída. O que eu posso fazer, adicionalmente, se eu quiser, é dar um pouco mais de destaque para os elementos de título. Então vou criar uma nova camada de cor sólida aqui. Vou colocar aqui títulos. E posso deixar um pouquinho mais claro para destacar essa informação. Detalhe, vocês podem ver que ele está mudando tudo ali, né? Não está mudando só os títulos. Então eu tenho que fazer uma máscara dentro dessa camada. Vou pegar o laço poligonal e fazer essas edições aí. Então tem aqui uma região mais ou menos definida com um laço poligonal. Cobre os elementos que eu preciso. E agora eu vou criar a máscara nessa camada de cor sólida. Percebam como agora ela altera só esses elementos. Não altera por completo a minha composição. Então, com a cor corrigida, aqui nós temos a capa pronta. A última etapa é aplicar no mockup digital agora. Então eu tenho que pegar a imagem do fundo branco e fazer essa aplicação. Voltando lá para o Photoshop. O que eu vou fazer agora é converter todos esses elementos em um objeto inteligente. Então seleciono todas essas camadas, clico com o botão direito, Convert to Smart Object. Vai ser um objeto inteligente pesado. Aqui eu vou dar um nome de capa. E vou duplicar para essa camada do livro branco, para esse arquivo do livro branco. Então, clico com o botão direito no nome, duplicar camada e venho aqui no livro branco. Dou um OK. Aqui ele deu uma questão de perfis de cor, mas como eu falei para vocês, a gente não precisa se preocupar muito com isso nessa disciplina. Depois em produção gráfica vai ser mais relevante ver isso. E agora eu vou posicionar essa capa para montar o layout. Bom, vamos colocar aqui um modo de mesclagem que permita que a gente veja o que está acontecendo. No caso eu usei Darken, ou escurecer. E agora, vamos usar a transformação livre para arrumar isso aqui. Não estou me preocupando muito em manter as proporções, porque eu vou ter essa preocupação quando eu for trabalhar com o Warp. Então eu coloquei aqui de forma bem rudimentar, certo? Vou mudar o modo de mesclagem para que eu consiga enxergar melhor aqui. Vou colocar Multiply. Agora eu vou trabalhar com o Warp, para conseguir um resultado mais preciso da aplicação. Um detalhe é que eu não vou aplicar o Warp na área exata aqui, eu vou puxar um pouquinho para fora, tá? Para que eu não fique com bordas brancas com a aplicação da capa à imagem do livro branco. Então vou corrigir primeiro os cantos e depois eu vou arrumar a malha. Então vamos puxar um pouquinho para fora aqui, de modo a evitar as bordas brancas. E aqui também vamos puxar de modo a evitar as bordas brancas. Um pouquinho para fora. Ótimo, então agora nós podemos corrigir a malha. Vou fazer uma correção bem básica a princípio aqui, para que depois eu possa refinar.
Então vamos corrigindo. Aqui nas laterais também. Beleza, então qual é o efeito que a gente precisa dessa malha aqui? A gente precisa que ela fique só com linhas retas. Então, vamos trabalhar dentro desse objetivo. Então, apenas linhas retas aqui, para que a aplicação fique precisa o máximo possível. Tentar equilibrar aqui todos os quadrantes, né? Puxar certinho aqui mais pro centro e aqui um pouquinho mais pro centro também, certo? De modo que as linhas fiquem mais retas possíveis. E aqui eu vou corrigir então agora essa malha, para que acompanhe o contorno do livro branco. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais para cima, porque ali eu tenho uma curva pronunciada, né? Ok. Tentar puxar um pouquinho mais para baixo aqui também, mas para não perder aquela sobra, né? Aquela nossa quase sangra, né? Ótimo. Então aqui já está bem certinho. Aqui eu vou ter que puxar um pouquinho mais para dentro. Ótimo. Aqui nas laterais também vou corrigir agora. Puxo um pouco mais para cá. Aqui tem que vir um pouco mais para dentro para ficar reto, né? Aqui um pouquinho mais para fora. Puxar aqui um pouquinho mais para ter aquela sobra. Perfeito. Agora vamos trabalhar com a outra lateral. Então aqui, puxar um pouquinho mais para fora. Ter essa segurança, né, que não vai ficar nenhuma borda branca. Ok, bordas certinhas, e agora eu penso em puxar um pouquinho mais para cá. Ok, posição das alças está certa. Agora eu vou corrigir aqui, então. Trazer essa alça mais para cá, a outra mais para baixo. Até que elas alinhem. Tem que dar uma sobrinha ali embaixo, então eu vou puxar esse ponto um pouquinho mais para baixo também. E agora está certo. Aqui, para excluir essas bordas que ficam para fora, que eu criei para evitar que ficasse com bordas brancas, a gente vai ter que fazer então uma máscara a partir de uma seleção. A gente pode utilizar ferramentas como a Pentool, como laço poligonal e assim por diante. Ferramentas do tipo Quick Selection e varinha mágica tendem a dar resultados um pouco pobres para esse tipo de seleção. Então, o ideal é que a gente faça uma seleção mais criteriosa. Sugiro mesmo o uso da Pentool aqui, nesse caso. E como a gente já trabalhou com essas ferramentas, com essas técnicas em exercícios anteriores, eu não vou trabalhar fazendo isso agora. Para deixar o tutorial um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, eu vou apenas carregar a seleção que eu já tenho pronta e aí dou prosseguimento ao tutorial. Eu tenho aqui. A partir dessa seleção já feita, eu vou criar uma máscara. E agora eu aplico um modo de mesclagem mais adequado. No caso desse exercício aqui, o que vai dar um melhor resultado é o Darken, ou escurecer.
Bom, nosso exercício já está quase pronto. O que falta agora? Enfatizar um pouco mais as luzes, se for o caso também as sombras. Eu vou criar uma nova camada aqui em branco para fazer as luzes. E aqui eu vou pintar, eu vou deixar um lighting ou um screen. Vou pegar uma cor clara aqui do meu layout, no caso essa própria cor dos ornamentos, e vou pintar as luzes com o pincel. Ou posso fazer também um gradiente, qualquer coisa desse tipo. Deixa uma opacidade de uns 20%. Tenho que colocar o meu pincel com dureza 0, né? Senão não vai dar muito certo. E aqui vou corrigindo as luzes. Na verdade, trazendo luzes aqui. Certo? Bom, essas luzes estão sendo aplicadas à minha imagem por completo. E eu quero que elas fiquem só no livro. Então, para fazer isso, eu copio a máscara para aquela outra camada. Se eu achar que as luzes estão muito pesadas, é só mexer na opacidade dessa camada, sem nenhum problema. E agora eu vou criar também uma camada para sombras. Vamos fazer um multiply aqui. Já vou trazer a máscara também. E agora, com uma cor escura, eu vou pegar o pincel e pintar essas sombras. Importante que para conseguir um resultado que seja plausível aqui nessa situação, eu tenho que trabalhar tanto com sombras quanto com luzes moderadas. Aqui eu vou reduzir a minha opacidade para uns 25, 30%, senão vai ficar muito pesado e o resultado não vai ficar realista, certo? Então aqui eu tenho essa aplicação, já com os resultados de luz e sombra, e o exercício está concluído. Agora é só salvar em PSD e entregar. Como eu falei para vocês no início do exercício, a lógica tanto desse exercício quanto do anterior é a gente trabalhar nessa geração dos mockups digitais. Para isso, a gente trabalhou com os objetos inteligentes, de modo que a gente conseguisse fazer alterações futuras sem maiores dificuldades. Por exemplo, se eu quiser mudar a capa desse livro, é muito fácil com a estrutura que a gente já criou. Vamos abrir esse objeto inteligente da capa aqui. Então, por exemplo, vamos trocar esse vermelho e colocar um verde. Vou duplicar essa camada aqui e vou escolher um verde. Verde escuro também, para combinar, né? Com pouca saturação. E aqui o título, vamos mudar também, onde está em coração de tinta. Vamos colocar lá sangue de tinta, que seria o segundo título dessa trilogia. Beleza. Salvando esse objeto inteligente, ele já atualiza lá automaticamente no nosso mockup. Então vamos esperar ele salvar e atualizar os objetos inteligentes. Pronto! Nós temos o sangue de tinta feito com grande facilidade nesse processo. Não precisamos ficar montando todo o mockup de novo, nada disso. Tá aí, simples, fácil e rápido. Então, é assim que funcionam os objetos inteligentes, é assim que funcionam os mockups digitais. Então, se vocês forem baixar mockups digitais, tenham em mente que toda essa estrutura já está pronta lá. Vocês não precisam aplicar tudo de novo, fazer as transformações. É só inserir os objetos no local adequado, nas camadas adequadas, que vocês já têm a composição pronta. Tranquilo, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo exercício.